Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos ler o livro de Salmo 116, Salmo de Ações de Graças. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse livro de Salmos, de número 116, nós já ouvimos vários estudos, né? Não somente nesse número 116, mas acima de tudo conhecemos vários estudos nos livros de Salmos, e nós sabemos que muitos salmos, né? Muitos autores são autores conhecidos, porém muitos deles também são autores desconhecidos, assim como o Salmo 116. Alguns estudiosos dizem que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias, quando o profeta Isaías chega até nele, e isso está registrado em 2 Reis, capítulo 20, e passa-lhe a informação de que ele iria morrer. Pede para que ele coloque em ordem a sua casa, porque certamente ele iria morrer e não iria viver. Então é nesse momento que ele escreve o Salmo 116, relatando, né, na verdade agradecendo a Deus pelo fato do Senhor Deus ter ouvido a oração do rei e proporcionado a ele mais 15 anos de vida. Só para a gente entender, o rei estava passando por alguns problemas, na verdade 2 problemas gravíssimos e que certamente tiravam o sono dele. Um deles é essa doença que ele tinha, e o outro problema externo, que na verdade é quando os assírios queriam invadir a cidade. Certamente isso lhe trazia muita preocupação. E no versículo 3 ele fala: laços de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele faz essa colocação de angústias do inferno, né? Como nós conhecemos e nós sabemos, até o próprio relato da palavra de Deus, o que seria o inferno, né? Um lugar de tormento, um lugar de muita angústia, muita perturbação. E certamente o rei estava nessa situação, vivendo momentos angustiantes, e isso também pode acontecer conosco, isso também pode acontecer com as nossas vidas, né? De problemas, de estarmos enfrentando problemas, e o que fazer quando estamos passando por dificuldades, por situações, quando a nossa alma fica angustiada. O versículo 4, o rei sabia o que ele estava fazendo. Veja o versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Ele tinha a plena convicção e certeza de que somente em Deus ele receberia a resposta, né, de tudo aquilo que ele estava passando. Então a gente pode entender e perceber aí que quando ele recorre a Deus, ele tem a plena convicção e a certeza de quem ele sabia quem era Deus.
né? O reconhecimento que ele tinha de quem é Deus. E isso, na verdade, é importante para que a gente também tenha de Deus as respostas, né? Para que nós saibamos quem é Deus. O versículo 5 diz, e muito importante esse reconhecimento que nós temos para sabermos, né, de quem é Deus, e termos também a convicção e certeza de que Deus, ele não nos abandona, ele sempre estará conosco, né? Por mais que esteja difícil a situação, ele é um Deus que não vai nos abandonar, né? A própria palavra de Deus diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Além dele saber, né, de quem é Deus, ele vai perceber e vai verificar 3 intervenções realizadas por Deus na vida dele. A primeira intervenção que a gente vai ver aqui é a intervenção espiritual. Versículo 8. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Por mais que passamos por problemas e dificuldades, não há maior problema do que nós não estarmos em paz espiritualmente. Nós podemos passar por vários problemas físicos, né, problemas de desemprego, mas certamente o problema espiritual, ele é causado pelo nosso pecado. E isso muitas vezes nós sabemos. E o único que pode nos livrar e nos dar o conforto é o perdão vindo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E o salmista reconheceu isso também. Maior do que qualquer problema que ele estava passando e que nós também podemos estar passando, é saber com relação ao pecado na nossa vida. E certamente só será sanado quando nós reconhecemos que precisamos do perdão vindo da parte de Deus. Outra intervenção que também foi realizada na vida dele é a intervenção espiritual, ou perdão, é a intervenção emocional. Quando muitas vezes prostrado, nós nos lamentamos e choramos, e situações pelas quais muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Muitos, na verdade, a gente sabe, desistem porque não tem forças, e certamente isso os leva a tirar a própria vida. Nosso Deus é um Deus único que enxuga dos olhos todas as nossas lágrimas. Conforme falamos, ele não nos abandona, e isso é importante a gente ter essa convicção, saber que Deus está conosco sempre, e ele não vai dar a cada um de nós carga que nós não venhamos a suportar. E a terceira intervenção, que também é realizada na vida do rei, é a intervenção moral, que está registrado também no versículo 8, que diz, da queda, parte B, da queda livraste os meus pés. Nós não somos suficientemente fortes para querermos andarmos sozinhos. Certamente vamos tropeçar, certamente vamos fazer com que o nome do Senhor, por alguma situação ou por algum testemunho nosso, o nome do Senhor seja de uma certa forma, não vamos estar de acordo com aquilo que aprendemos e com aquilo que ouvimos. O versículo 7 diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Nós já recebemos do Senhor o privilégio de descansar nele. O Salmo 142 diz, por que está batida a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo também este conhecido, onde o salmista relata essa certeza de que somente em Deus é onde podemos depositar a nossa confiança. E o rei Ezequias, ele vai firmar alguns compromissos diante de tudo aquilo que ele passou
diante do agradecimento, do reconhecimento do agradecimento que Deus fez na vida dele, ele vai firmar alguns compromissos com o Senhor. O primeiro está no versículo 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Este homem finaliza o relato assumindo esses compromissos e dizendo que estaria invocando o nome do Senhor e de uma forma sincera, não da boca para fora, de um coração sincero, viver para o inteiro agrado de Deus. O segundo compromisso está no versículo 1. Amo o Senhor porque Ele ouve as minhas vozes, a minha voz e a minha súplica. Então a gente percebe aqui também a convicção e a certeza de que ele tinha no Senhor, em ter a certeza de que o Senhor estaria pronto sempre a ouvir. E isso é uma coisa importante. O terceiro compromisso, nós vamos ver no versículo 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele tinha e ele firmou com o Senhor de que estaria sempre vivendo na presença do Senhor. Ou seja, não dividiria o Senhor com outros deuses, não dividiria o Senhor com as próprias vontades dele mesmo, né? Porque muitas vezes o nosso próprio eu se levanta e nós acabamos fazendo as nossas próprias vontades. O salmista teve aqui a plena convicção e firmou esse compromisso com o Senhor, de estar andando na presença do Senhor. E para finalizar, ele faz a seguinte pergunta, que inicia-se do versículo 12 até o versículo 14. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O reconhecimento que precisamos ter com relação àquilo que Deus faz nas nossas vidas e aquilo que temos, ele é extremamente importante, porque quando nós percebermos isso, certamente o nosso coração vai ser um coração sincero e voltado a agradecer a Deus, conforme vimos também no domingo passado, quando Samuel diz e relata que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, para que para que nós venhamos a manifestar sempre essa grandeza e esse amor, né, daquilo que Deus tem feito e realizado nas nossas vidas. Que possamos estar atentos ao que Deus tem realizado e feito nas nossas vidas, né, para que nós possamos ter um coração grato sempre. Por mais que as situações, por mais que as circunstâncias venham ser contrárias, mas que nós possamos ter essa manifestação em agradecer sempre a Deus por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, assim como fez o salmista, o Salmo de número 116, relatado aqui. E aí vamos fazer uma oração para finalizar. Eterno Deus e Pai, Deus de misericórdia, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem sido um Deus maravilhoso nas nossas vidas. Não tem nos deixado faltar aquilo que é de costume. Por isso nós o louvamos e te agradecemos. Dá com que nós venhamos a cada dia mais reconhecer essa grandeza, reconhecer o teu amor, a tua misericórdia derramada nas nossas vidas. Que possamos ter a responsabilidade de retribuir tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós o oramos e agradecemos. Amém.